Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão as suas doenças. Boa noite, eu sou o João e o meu tema é o câncer, uma endemia social. Bom, vamos iniciar com um panorama da saúde ao longo da história. O conceito de saúde ao longo da história, ele varia por vários fatores, sendo eles a época, o lugar, a classe social, valores individuais, concepção científica, religiosa e filosófica. No Egito, no Antigo Egito, eles consideravam os conceitos de doença como mágicos religiosos e as curas como purificações divinas, como por exemplo, a cólera como uma purificação dos pecados e das maldições. Já na cultura xamã, eles consideravam que as doenças eram espíritos malignos no corpo do ser humano. Então eles faziam rituais de purificação. Na Grécia Antiga, a teoria da saúde, ela era vista como a teoria dos 4 humores, de Hipócrates, sendo eles não os humores que a gente conhece como raiva, medo ou coisas assim, e sim como os 4 humores que banham o corpo, sendo eles o sangue, que banha o coração, a fleuma, que banha o cérebro, a bile amarela, que banha o fígado, e a bile negra, que banha o estômago e a bile. Eles consideravam que a pessoa tinha uma doença quando existia um desequilíbrio entre esses 4 humores. E quando esses 4 humores estavam em harmonia, a pessoa estava saudável. Dá para fazer também uma relação desses 4 humores com as 4 estações do ano, com os 4 elementos e com o que nós conhecemos hoje em dia, que são os 4 temperamentos, que são os sanguíneos, os coléricos, os fleumáticos e os melancólicos. Já na Idade Média, o conceito de saúde teve vários avanços pelos estudos acadêmicos e tal. E os responsáveis disso foram a Igreja. Nessa época, no conceito de saúde, foi abrangido também a boa higiene e a boa saúde. Só que como a Igreja que comandava essas coisas dos estudos e tal, eles ainda tinham essa ideia mais antiga de que a saúde ela era proveniente da fé e a doença era quando a pessoa fazia pecados ou coisas assim e ela ficava doente. Já na Idade Moderna, o conhecimento se avançou, né? E já se conhecia os princípios químicos do corpo. E já se conhecia também que as doenças, às vezes, eram geradas por agentes externos. E com isso, e como o corpo era químico e tudo, eles imaginavam que as melhores curas do corpo eram também químicas. Por isso, nessa época, começou a se fazer o uso de minerais e metais na cura de doenças. Como, por exemplo, o mercúrio, que era muito usado nessa época para curar a sífilis. Já no final do século XIX, mais ou menos, os estudos já tinham se avançado ainda mais. E agora já se conhecia os micro-organismos como causadores de doença. E os micro-organismos, eles, como todo mundo sabe, eles foram descobertos mais ou menos ali em 1800 e pouco. E nessa época começou os estudos e eles encontraram algumas curas, algumas prevenções, que são as vacinas e os soros. No Brasil, por exemplo, um dos pioneiros da vacina foi o Oswaldo Cruz, que ele desenvolveu a vacina para algumas doenças tropicais, como a malária, a febre amarela, e, coincidentemente, uma das minhas tataravós foi a professora dele.
Ainda nesse período, de mais ou menos 1800, um inglês chamado John Snow, na Inglaterra, juntou algumas ciências da época, que eram as ciências sociais, as ciências da saúde e as ciências da estatística, para monitorar como que era a saúde do povo, da população inglesa nessa época. Cerca de 60 anos depois, o suíço Henri Durand foi numa viagem para a Itália. Lá ele presenciou um campo de batalha, onde ele encontrou diversas pessoas mortas, machucadas, e ele ficou comovido com isso. E ele deu início a uma organização humanitária, que hoje a gente conhece como a Cruz Vermelha. Ainda um pouco depois, na Segunda Guerra, foram se fundadas mais duas organizações, que nós conhecemos hoje como a ONU e a OMS. A ONU é a Organização das Nações Unidas e a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Junto delas, abrangiu-se ainda mais o conceito de saúde, que agora é incorporado o direito e o dever do Estado em prover a saúde aos cidadãos. E ele tem uma frase: a saúde é o estado mais completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de enfermidade. Hoje em dia, na nossa época agora, né, atualmente, em cerca de 1996, aconteceu a primeira Conferência Internacional de Ottawa. Primeira Conferência Internacional de Saúde, onde foi escrita a Carta de Ottawa, que abrangiu ainda mais, expandiu ainda mais o conceito de saúde e as coisas que tem escritas. E nessa carta foi colocado no conceito de saúde também como dever do Estado a educação em saúde, a nutrição, cuidado materno-infantil, planejamento familiar, imunização, prevenção de controle de doenças endêmicas e medicamentos essenciais. Um pouco depois, em 2002, foi abrangido um pouco mais e agora foi incluído o ecossistema como considerado agora um meio de saúde também. Nosso bem-estar físico está ligado também ao ecossistema. Nos dias atualmente, né, nesse cenário pandêmico que a gente vive, espera-se uma nova mudança nos conceitos de saúde, pois após esse tempo que a gente passou em pandemia, várias coisas a gente descobriu que tem que ser muito melhor planejadas, as coisas têm que ter uma higiene melhor, as pessoas têm que ter mais consciência da higiene e de saúde em si. E espera-se uma grande mudança no final desse tempo, dessa época. Uma coisa muito importante nesse tempo pandêmico que a gente viveu também foi a comunicação. A comunicação entre o mundo com o mundo inteiro, para passar os conhecimentos, o que devia ser feito para prevenir a doença, o que devia ser feito para prevenir possíveis agravações na doença, e coisas assim. A comunicação em si, ela foi muito essencial nessa época. Bom, falando um pouco mais da comunicação, nós podemos também fazer uma ligação com uma fábula que eu trouxe aqui. A fábula fala, né? A narrativa da revolta das partes do corpo contra o estômago. As partes do corpo ficaram bravos com o estômago, pois ele estava sempre sendo nutrido, constantemente nutrido. E isso levou as partes do corpo a não quererem mais alimentarem o estômago, pois eles achavam que era uma injustiça, só o estômago está sendo nutrido o tempo todo. E com isso levou, né, o corpo inteiro à falência. E podemos fazer uma analogia disso com o câncer, né? E o que é o câncer? O câncer, ele é uma célula dentro do seu corpo que muta. Uma neoplasia, né? Nós conhecemos como neoplasia
E, segundo pesquisadores, ela é uma falha na comunicação entre as células do corpo, causada às vezes por uma mutação ou alguma coisa assim. Desculpa. Ela tem uma rápida divisão e quando ela tem uma rápida divisão e ela se multiplica desordenadamente. E o que isso gera? Ele faz a multiplicação desordenada da célula, faz com que os órgãos ao seu redor, ou os tecidos ao redor, fiquem infectados com essa célula. E a célula do câncer, ela é menos especializada do que as células do corpo. Então, quando ela substitui uma célula normal do corpo, ela faz o órgão ou o tecido perder sua funcionalidade. E isso gera a doença do órgão, às vezes a falência do órgão. Da onde vem a origem da palavra câncer? Vem do grego traquinos, que significa caranguejo. E por que significa caranguejo a palavra câncer? Porque o tumor, as veias que alimentam o tumor, se assemelham muito à forma de um caranguejo, à forma física de um caranguejo. Bom, todo mundo pensa que o câncer é uma doença nova, só que há registros de múmias com mais de 3.000 anos com características de câncer. E há também o primeiro registro escrito em um papiro na história, de 2600 a.C., de um médico egípcio chamado Imhotep, que ele escreveu um livro com 48 doenças. E a 45ª doença ele descreveu como massas salientes no meio que se espalham pelo peito, duras e densas como uma fruta. Isso característica muito marcante do câncer de mama. Bom, aqui são os cânceres mais incidentes no Brasil. Em primeiro, o câncer de próstata, no homem, né? Em primeiro, câncer de próstata. Segundo, colo retal. E terceiro, pulmonar. Só que o pulmonar, se você é uma pessoa fumante ou alguma coisa assim, ele provavelmente sobe para primeiro, né? E em mulheres, o câncer de mama, colo retal e da tireoide. No mundo, ocorrem cerca de 7 milhões, mais ou menos, de mortes por ano. E no Brasil, 260 mil pessoas morrem de câncer por ano. Isso representa cerca de 16,7% das mortes no Brasil por ano. Bom, o que causa o câncer, né? As causas do câncer ainda não são definidas, só que, aqui, como vocês podem ver aqui, as pessoas acham às vezes que o câncer vem da genética, transmitido pela genética. E apenas 10 a 20% dos cânceres são hereditários. Os outros 80 a 90% dos cânceres são causados por fatores externos, como a alimentação, exposição a químicos cancerosos ou exposição à radiação, o uso do tabagismo ou coisas assim. E eles alteram o DNA da célula, fazendo assim com que ela vire um câncer. E o envelhecimento da idade mesmo, assim, do corpo humano, também pode gerar um câncer, porque as células elas vão envelhecendo e vão mutando e pode gerar um câncer. Bom, eu trouxe também alguns tratamentos do câncer. Esses aqui vou falar primeiro dos tradicionais, que usam mais em hospitais e tudo. O primeiro é a cirurgia, que se faz a remoção do tumor. O segundo é a quimioterapia, que é um remédio extremamente forte, que pode ser injetado na pessoa intravenosa, intramuscular ou oralmente. Tem a radioterapia, que ela é sabe aquelas máquinas grandes que a gente vê em filme, que as pessoas entram dentro, com uma máquina assim, um negócio redondo? Isso é a radioterapia. E ela age localmente, ela age normalmente só no local onde está o câncer. Normalmente muito utilizado em câncer de pele. E tem também o transplante, que normalmente é feito em medula óssea, quando a pessoa tem um câncer de medula ou alguma coisa assim. Ou quando tem algo muito grave em algum órgão vital do corpo. Tem a hormonioterapia, que ela barra o hormônio do corpo
normalmente o hormônio que ajuda o tumor a se desenvolver. Isso retarda o desenvolvimento do tumor. E tem também a imunoterapia, que ela aumenta a imunidade do corpo, fazendo assim com que o corpo mesmo lide com o tumor. Eu trouxe 2 tratamentos alternativos também. O primeiro deles é a fosfetaletamina. Ela é produzida no nosso corpo naturalmente, no fígado e nos Estados Unidos ela é muito utilizada como suplemento alimentar. E o que ela faz, né, no nosso corpo? Ela ativa o sistema imunológico e ela meio que mostra onde está o câncer, porque o sistema imunológico, na maioria das vezes, ele não consegue identificar que o câncer é um agente maligno, um agente externo que está fazendo mal ao nosso corpo. Então, a fosfetaletamina, ela indica para o câncer, para o sistema imunológico, aonde está o câncer e que ele está fazendo mal ao corpo. Mas quais são os perigos da fosfetaletamina? Os perigos dela são, se você está com um câncer mais avançado ou alguma coisa assim, seu sistema imunológico já não está mais muito bom. Então, ele depende bastante do seu sistema imunológico estar forte para ela funcionar. E outros perigos dela também são que, quando você está fazendo o tratamento da fosfetaletamina, se você pega uma gripe, você pega uma infecção, alguma coisa, todo o esforço do corpo está focado no câncer. Então, essa infecção ela vem com tudo. Né? Ela pode, às vezes a pessoa morre até de infecção. E também o viscoalbo, que é outro tratamento. Esse aqui é o antroposófico, que ele foi criado em 1902 pela Ita Wegen, e quem indicou isso a ela foi o Rudolf Stein. E ele tem um efeito antitumoral, e ele era muito usado antigamente pelos druidas em cura, em rituais, era uma panaceia dos druidas. Bom, fazendo mais um paralelo com a informação e com a comunicação, tem o privilégio da informação, né? O que é o privilégio da informação? Hoje em dia, existem muitos laboratórios e laboratórios em geral que eles mantêm muitas informações em segredo. A gente sempre escuta isso das pessoas, tal. E existem alguns motivos para isso, né? O primeiro motivo pode ser que ainda não tem uma coisa comprovada, uma cura comprovada, ainda não tem uma pesquisa totalmente comprovada sobre o medicamento ser eficaz ou não, ou os efeitos colaterais. E tem também as causas econômicas, porque um novo remédio, um novo tratamento gera muito dinheiro. E tem também as causas de mérito, né? Porque a exclusividade de um laboratório em produzir ou patentear aquilo. Então, existem os dois lados, né? O lado das pessoas, dos laboratórios que não têm certeza ainda se aquilo faz eficaz, e tem o lado meio da máfia dos laboratórios, né? Que eles entendem isso como um meio de ganhar dinheiro. Eles não querem que os outros descubram o que eles estão fazendo, ou as pesquisas que eles estão fazendo, para não roubarem as pesquisas deles. E também podemos fazer um parênteses da comunicação em, por exemplo, na divulgação do câncer, na divulgação de tratamentos, as campanhas do câncer. Porque um câncer descoberto no começo, ele tem 95% de chance de ser curado. E isso é basicamente uma cura certa para a pessoa, né? Só que como as pessoas adiam ir no hospital, adiam ver o que é, é só uma coisinha, é só um carocinho, é só uma pinta. Aí o câncer vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, e quando você vê, já deu metástase, e aí não é mais só uma coisinha. Então, a comunicação do estado das pessoas sobre o câncer tem que ser mais ampliada, talvez. E também tem um outro parênteses que a gente pode fazer da biosfera, né? Porque nós, dentro do mundo, do jeito que nós estamos sendo como se fosse um câncer do mundo. Nós estamos destruindo, desmatando, poluindo rios, poluindo o oceano, usando agrotóxico. É como se fosse um câncer. O câncer dentro do corpo. A Terra é o nosso corpo. E nós estamos sendo o câncer. Estamos matando as células boas
e substituindo ela por, em vez de uma floresta, um canavial cheio de agrotóxico, por exemplo. Ou seja, uma célula menos capacitada, né? Bom, é isso. Bom, eu queria agradecer primeiramente a Camila e a minha mãe, foram as minhas orientadoras, minha mãe é orientadora externa, que ficou pegando meu pé o tempo todo. Sempre que eu estava vadiando, ela me botava na linha. E a Camila, que corrigiu o meu TCC. Claro, o Gonçalo, né, que sempre estava lá dando uma força pra gente, independentemente da situação ou do momento. E da minha família toda também, e dos meus amigos. Alguém tem alguma pergunta? João, pensando nessa tela, estou agora no final, né? Sobre o tóxico, material, se você tivesse a oportunidade, qual é o primeiro lugar que você iria atuar? A primeira coisa que eu mudaria, eu acho que seria a monocultura, de todas. Porque a gente pode ver a monocultura como uma célula menos capacitada, talvez. Porque esses rios e mares de canaviais que a gente tem aqui, eles são uma substituição barata da floresta, eu vejo assim. E além de ser uma substituição barata e além do solo pobre e tudo, eles ainda é aplicado nela agrotóxico normalmente por mês, assim, todo mês. Então, além de empobrecer a terra, ela ainda polui a terra com agrotóxicos e agrotóxicos. Mais alguma pergunta? Nossa, eu tenho interesse nessa área biológica, né? Não sei se a medicina, mas essa área biológica eu tenho interesse sim. Eu não sei ainda o que eu quero fazer, mas provavelmente algo vai ser iniciado. O que me levou a escolher esse tema? Bom, nesses tempos, assim, de uns anos para cá, muitas pessoas próximas a mim têm tido essa doença, né? Às vezes não falecendo, mas tendo agravantes e tal. E levou a curiosidade do que gera isso, né? O que pode ser que... O que acontece nessa doença? O que gera essa doença? Por que essa doença existe, né? Como ninguém conhece o tratamento, ou tem uma luz, e é por isso que eu fiz. Para entender melhor. Eu rapidamente falou que era uma briga nova, às vezes, do tempo passado, mas você comentou, né, que eu queria relatos desde 2006. E eu me perguntava, o que você acha que era a causa da antiguidade? E eu imagino que, geralmente, no século passado, teve realmente um aumento do caso. Foi a causa desse. Bom, existem duas teorias, né, possíveis para ser a causa do câncer, né? Que é a teoria da mutação genética e do fator genético. Né? Que a primeira, do fator genético, há bilhões de anos atrás, as células mais evoluídas do mundo eram meros agrupamentos, os organismos mais envolvidos. E de um tempo para cá, né, o homem evoluiu desse grupamento de células e ele se transformou no que é hoje. E a teoria desses cientistas, assim, é um cientista da universidade, juntamente com um cientista da universidade de... eu não sei, é uma universidade dos Estados Unidos. Eles concluem, eles têm uma teoria de que o câncer é esses organismos, parte desse DNA desses organismos antigos,
voltando à vida e vivendo desordenadamente por si só dentro do nosso corpo. E existe também o fator genético, né? Que essa exposição à radiação, a comidas hidrogenadas, comidas industrializadas, que hoje o que a gente mais come é comida industrializada, né? Sincero. E todas essas coisas que trouxeram na modernidade, eles trazem um agravante a mais para a célula se mutar, né? Mais alguma pergunta? Eu acho que eu não respondi todas, né? E o agravante desse câncer, eu acho que também é essa modernidade que surgiu, né? De todas as coisas que as pessoas criaram, as comidas hidrogenadas, tudo trouxe principalmente os hábitos alimentares, né? Mas os contatos, os trabalhos, tudo que a modernidade trouxe pode ser a causa de ter aumentado tanto. Você chegou a ver se existem diferenças da incidência de câncer nos diferentes países, pensando em países de primeiro, segundo? Bom, eu não cheguei a ver, mas eu imagino que países mais desenvolvidos tecnologicamente, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, eu sei que o câncer lá é altíssimo. E no Brasil também, que a gente consome muito dessas coisas mais modernas, assim, né? Essas coisas industrializadas e tudo. Mas eu acredito que nos países mais desenvolvidos, por exemplo, no Japão, ou em lugares que eles têm um conceito um pouco mais evoluído de saúde, eu acho que sim, eu acho que eles têm um pouco menos de agravância no câncer. Perspectiva para uma cura, exatamente uma cura em si mesmo. Olha, eu vou dizer a verdade, eu acho que eles não querem. Sendo bem polêmico agora, eu acho que, por exemplo, o nome do meu TCC é o câncer, uma endemia social. O que é uma endemia social? A endemia social é como se um número que sempre ocorre mais ou menos a mesma quantidade. Por exemplo, no Brasil é sempre mais ou menos 260 mil pessoas que morrem por ano. E eles não fazem nada para mudar esse número. Entende? Por quê? Querendo ou não, os tratamentos de câncer, não no Brasil, porque aqui a gente tem o SUS, né, graças a Deus, que providencia um tratamento bom e às vezes sem custo. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa tem câncer, às vezes ela prefere não fazer o tratamento e morrer, porque se ela fizer o tratamento vai levar a família à falência, por exemplo. Então eu acho que tem um interesse dessa máfia dos laboratórios e dos tratamentos, e sim por trás, de não querer que as coisas evoluam tão rápido assim, de querer segurar o máximo possível, mas eu acho que uma hora ou outra vai acabar soltando assim e vai voltar. Vão divulgar ou descobrir a cura do câncer. Se quiser ler aqui, posso ler? Pode? A Vanessa. João, achei que fazer paralelo com a atividade de comunicação. Como você analisou em sua opinião sobre essa questão do físico, comunicação intelectual, intracelular, por exemplo, até o âmbito da alma e da cidade. Como comunica Parabéns pelo interesse pela Nossa, é uma boa pergunta. Bom, posso?
Bom, Vanessa, na verdade, eu não foquei muito nesse âmbito que você falou de quem eu sou, da minha comunicação com o mundo, mas eu me aprofundei mais assim da comunicação intercelular e dentro do câncer em si, né? E também da pessoa como um câncer no mundo, como eu falei. Mas não muito de como eu me coloco, coisas assim. Não sei se foi essa que eu respondi. Se não foi, você pode mandar de novo. E eu respondo. João, eu acho que você não tocou no ponto da... Eu pulei o slide? Pulou 2. Nossa! Mas tudo bem, fala assim. Bom, putz, agora eu me perdi totalmente. Tantas provas que você não foi mais qual. É verdade. Pode ser. Deixa eu voltar. É outra, do outro lado. Esse? O play? Vai ser esse. Eu falei, eu não falei. Bom, mas se não entenderam, eu posso explicar de novo. Bom, eu acho que é isso então, né? Beleza, Vanessa, pode mandar sim para mim. Beleza. Mais alguma pergunta? Não? Então é isso, obrigado.